Salve, salve! Alunos e alunas do Canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso, a aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso a tantos polos, tantos alunos que nos acompanham, prestigiam nesse exato momento e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Concepção de vida e morte. Continuamos nessa série de aulas sobre a concepção de vida e morte nas religiões, agora abordando o taoísmo. Taoísmo é uma religião chinesa. Objetivo: conhecer a concepção de vida e morte nessa tradição religiosa. Nossa aula tem 6 partes: aspectos doutrinais do taoísmo, a hora da morte, após a morte, o que é a vida, o que é a morte, além das revisões e nossas atividades. Vem comigo, iniciando com esse trecho de um livro sagrado para o taoísmo, livro escrito pelo próprio fundador, Lao Tse. Eu tenho 3 tesouros que valorizo e preservo. O primeiro chama-se afetividade. O segundo chama-se simplicidade. O terceiro chama-se não encorajar a ser o dianteiro sob o céu, ou seja, a humildade. Abandonando a afetividade e tendo a coragem, abandonando a simplicidade e tendo amplitude, abandonando o ulterior, a humildade e tornando-se o dianteiro, isso é morrer. Olha só, o taoísmo possui uma visão sobre vida e morte baseada em 2 conceitos. A vida é um encontro. A morte, uma separação. A vida é uma desfragmentação. Daqui a pouco eu explico. A morte, uma fragmentação. É muito interessante a visão de vida e morte no taoísmo. Nós veremos daqui a pouco. Vem comigo, seguindo adiante. Agora, alguns aspectos gerais e doutrina do taoísmo. Turma, o taoísmo é uma tradição religiosa chinesa. Olha só, para quem fala que na China não tem religião, já citei 2, confucionismo e taoísmo. O fundador é um filósofo chamado Lao Tse. Temos dúvidas se Lao Tse é uma figura histórica. Vou tratá-lo como se fosse, está bem? O princípio é o Tao, que foi citado também no confucionismo. A palavra Lao quer dizer criança. Tse quer dizer velho, maduro ou sábio. Ou seja,
Lao Tse, uma criança madura, uma criança sábia. Ou seja, ser um sábio com o espírito de uma criança, o espírito da pureza, da ingenuidade, assim por diante. O Tao, para o taoísmo, significa caminho, estrada, curso ou método. Ou seja, eu preciso trilhar o caminho correto e esse caminho correto se chama Tao. Temos dois princípios éticos doutrinais importantes do taoísmo. O primeiro, olha só, o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. O ser humano, para se constituir ser humano, o corpo material, ele reúne elementos, substâncias da natureza. O nosso corpo, ele é, certo, uma reunião de elementos, substâncias da natureza. Daí, olha só, o primeiro conceito, né, o conceito de vida para o taoísmo, uma desfragmentação, ou seja, uma reunião, né, um conjunto de coisas que vão se encontrando na pessoa, né, no material do ser humano. Quando nós temos a consciência de que nós somos parte da natureza, nós vivemos em harmonia com a natureza. Quando tomamos a natureza como referência, nós atingimos o Tao, o equilíbrio, num conceito bem parecido com o do confucionismo, uma vida equilibrada. O Tao é um princípio eterno, inabalável, que sustenta o universo. Aqui temos, olha só, a representação gráfica do Tao do caminho. Literatura sagrada. O taoísmo, ele tem 3 obras principais, e essas obras principais, elas estão simbolizadas pela imagem de uma árvore. A copa é essa escritura aqui, ó, Nan Hua Ting. É a copa, é a parte alta da árvore, a parte esplendorosa. Mas a obra principal, que é o tronco, pois o tronco é quem conduz a vida pela árvore, é o Tao Te Ching. Tao Te Ching é a principal obra do taoísmo. Boa parte dos ensinamentos do taoísmo, os principais, estão reunidos nessa obra, por isso que ela é tida como um tronco que carrega a seiva, a vida. A raiz é o I Ching, certo? São 3 obras principais. Vamos começar pela raiz, depois veremos o tronco e depois a copa. Pela raiz, o I Ching. O I Ching afirma que o universo é controlado por 2 forças complementares e opostas, o Yin e o Yang. Daqui a pouco, quando eu falar sobre vida e morte, especificamente no taoísmo, eu vou retomar esses 2 conceitos. Mas eles já foram trabalhados na aula anterior sobre o confucionismo. O que é o Yin e o Yang? Aqui está. O Yin e o Yang é um círculo dividido ao meio por uma linha ondulada. Uma metade é negra, é o Yin, a outra metade é branca, o Yang. O Yin, o negro, o negativo, o escuro, o noturno. O Yin representa o feminino. O Yang é o iluminado, é o claro, é o suave, é o diurno, representa o masculino. Cada metade tem também um círculo de cor oposta, que é a presença de cada círculo no outro. Ou seja, no negativo temos a presença do positivo, no escuro temos a presença do iluminado, no princípio masculino temos a presença do princípio feminino e vice-versa. A pessoa nobre, ela deve saber equilibrar essas forças. A nossa vida é uma constante busca pelo equilíbrio. O equilíbrio entre nossas qualidades e nossos defeitos. O equilíbrio entre a coragem
e o receio, o equilíbrio entre a dor e o prazer, enfim, nós temos que buscar sempre o equilíbrio. Nem sermos 8, nem sermos 80. Nem sermos acovardados, nem sermos exagerados. O equilíbrio é o caminho. O equilíbrio é que nos torna pessoas capazes de vivenciar bem toda a sua plenitude de ser humano. No tronco, nós temos outra obra que é o Tao Te Ching. É a principal obra e ela é a estrutura central do taoísmo. O nome do livro significa livro do caminho, porque tem o Tao, ó, livro do caminho e da virtude. Livro do caminho e da virtude. É um livro pequeno, 25 páginas, eu já li, é uma leitura muito interessante, você não gasta mais de meia hora, 40 minutos para fazer uma leitura, mas depois você quer voltar em algumas páginas para perceber o ensinamento de uma ou outra frase. Apesar dos 81 capítulos, ele está apenas entre 20 e 25 páginas. A autoria do livro é atribuída a Lao Tse. O Tao Te Ching é um texto profundo. Nós tivemos aqui uma ideia dele no slide inicial. Aqui é um trecho do Tao Te Ching, que fala sobre morrer. Percebe? Ao mesmo tempo que é uma definição simples, é uma definição profunda. Você compreende e, ao mesmo tempo, aprofunda, certo, a reflexão sobre o tema. O Tao Te Ching implica uma leitura desafiadora. Por quê? Porque ele nos propõe que o ser humano deve esvaziar-se e ser natural, como a água que flui no vale. Olha só que imagem interessante, não é? O ser humano ele deve ser natural. Ou seja, o vale, um rio, ele é assim no vale, não é? Então, não importa a forma do rio, você deve fluir naturalmente. Não importa como é a sua vida, não importa como é o seu dia a dia, como é o seu cotidiano, como são as circunstâncias da sua vida. Você deve sempre fluir normalmente. É mais ou menos o seguinte, embora não seja uma história do taoísmo, mas vai servir para exemplificar o que significa esvaziar-se e ser natural, como a água que flui no vale. Conta a história que duas pessoas pararam diante de um rio e esse rio possuía uma correnteza muito forte. A correnteza do rio era muito forte. Muito forte mesmo. É uma história oriental. Ela retrata bem a sabedoria oriental. Então, essa água do rio, ela corria muito forte, fluía muito forte. Bom, o primeiro, ele decidiu, e eles ambos queriam chegar aqui, numa casa que estava do outro lado do rio. O primeiro decidiu, corajosamente, enfrentar a correnteza do rio. E ele foi nadando, nadando. E aí foi uma travessia que demorou, porque o rio era forte. Ele nadava mais forte e não saía do lugar. E ele nadava, colocava todas as suas forças, colocava as forças que possuía, nadava, enfrentava a correnteza, não tinha mesmo medo e chegou do outro lado. Só que quando ele chegou do outro lado, ele caiu no chão, morto, devido ao cansaço, certo? Devido às forças que ele teve que empregar para atravessar o rio. Para enfrentar o rio, ele empregou todas as suas forças. E ao chegar do outro lado, ele caiu no chão morto, cansado. O segundo, o que foi que o segundo fez? O segundo, ele entrou no rio
e ele não enfrentou a correnteza do rio. Ele foi nadando naturalmente, e naturalmente o rio foi, à medida que ele ia avançando, o rio ia empurrando ele, correnteza abaixo. Quando ele chegou aqui, ele foi caminhando tranquilamente para a casa. Percebe então? Em vez dele enfrentar a correnteza do rio, ele deixou a correnteza levá-lo enquanto ele nadava. Chegou num ponto distante da casa, ele só caminhou tranquilamente em direção à casa. Ele deixou-se conduzir pelo rio. Ele deixou-se conduzir de modo natural pela correnteza do rio. Quando nós lutamos contra nós mesmos, contra a nossa natureza, o nosso fim, o nosso destino, é um destino negativo, ruim. Mas quando eu sei equilibrar força e fraqueza, coragem e temeridade, quando eu sei equilibrar, quando eu me deixo conduzir, eu consigo atingir meus objetivos que me foram propostos. Essa é a sabedoria oriental. A sabedoria oriental é a sabedoria que te leva a, certo, adaptar-se, integrar-se à natureza, integrar-se ao mundo. E nós temos uma terceira obra que é chamada Nan Hua Chi. Essa obra, ela não é escrita por Lao Tse. Ela é escrita por um outro filósofo chamado Chuang Tzu. Lao Tse é o fundador do taoísmo. Chuang Tzu é um dos principais, certo, propagadores do taoísmo. Ele é muito reverenciado, muito respeitado no taoísmo. É como se fosse uma espécie de Paulo do cristianismo. Jesus é o fundador, mas Paulo tem os seus escritos na Bíblia, né, registrados e também considerados como ensinamento oficial. Assim é Chuang Tzu. Ele não é fundador, mas os seus escritos, os seus ensinamentos têm muito peso. O Nan Hua Chi, o nome significa o clássico da essência do Sul. É um livro que conta com apenas 33 capítulos e ele contém historietas e anedotas, cujo objetivo é promover o taoísmo. Então, é um livro que contém histórias, anedotas, ensinamentos. Esse título, Nan Hua Chai, ele foi atribuído depois. Originalmente, a obra tinha o mesmo nome do autor, Chuang Tzu. Poucas pessoas, certo, assim, pessoas que não são do taoísmo, tiveram acesso a essa obra, Nan Hua Chai. Mas, com certeza, a maior parte dos brasileiros da minha idade teve acesso a um trecho, a uma história desse livro, que à medida que eu for lendo, você vai recordando. Ela foi transformada em música por Raul Seixas na década de 70, década de 80. Ó, discurso sobre Chuang Tzu, né? O sonho da borboleta, certo? O sábio Chuang Tzu, uma vez ele sonhou que era uma borboleta. E aqui nós temos a história. Uma vez eu sonhei que eu era uma borboleta, voando entre as flores e os arbustos do jardim. Ele sonhou que era uma borboleta. Só que o sonho era tão concreto e real que em nenhum momento do sonho suspeitei que a borboleta era eu, ou que eu fosse a borboleta. Ele sonhou que era uma borboleta e o sonho foi muito real, muito concreto, de tal modo que ele não suspeitava se a borboleta era ele ou se ele era a borboleta. No sonho, para todos os efeitos possíveis e imagináveis, olha que interessante,
eu era, eu agia e eu realmente me sentia uma borboleta, cumprindo o destino de uma borboleta qualquer. De repente, eu acordei e lá estava eu, sendo a pessoa que eu sempre fui, ou que sempre imaginei ser. Ele sonhou que era uma borboleta. Quando acordou, o sonho era muito concreto, ele agia, ele, de fato, cumpria o destino de uma borboleta. Quando ele acordou, ele percebeu que ele continuava sendo a mesma pessoa que ele era, Chuang Tzu. Sei muito bem que entre um homem e uma borboleta há tantas diferenças fundamentais e insuperáveis. Sei muito bem que entre um homem e uma borboleta, nós temos diferenças enormes, insuperáveis, e que a transformação de um no outro é algo simplesmente impossível de acontecer no mundo real. Nesse mundo real, o mundo em que nós vivemos, uma pessoa se tornar uma borboleta é impossível. É algo que só é possível no sonho. É por isso que, desde então, agora entra o filósofo que sofre, certo? Quando se depara com uma realidade assim, de tal maneira. É por isso que, desde então, eu nunca mais tive sossego quanto à minha verdadeira identidade. Olha só. É por isso que, desde então, eu nunca mais tive sossego quanto à minha verdadeira identidade. Pois não há nada que me permita saber, com toda certeza e rigor, sem nenhuma margem de dúvida. Agora vem a dúvida do filósofo. Se eu sou verdadeiramente um homem que um dia sonhou que era uma borboleta, ou se eu sou uma borboleta sonhando que é um homem. E agora? Muito interessante. Essa história tornou-se uma música do Raul Seixas. O conto do sábio chinês é justamente esse sonho de Chuang Tzu, uma música muito famosa, ela se tornou muito popular e pouca gente sabe que ela é da tradição taoísta, não é? Era uma vez um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta, aí voando nos campos, pousando nas flores, vivendo assim um lindo sonho, até que um dia acordou e para o resto da vida uma dúvida lhe acompanhou. Aí entra o refrão. Se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. É a tradição taoísta. Vamos agora, na segunda parte da aula, abordar a temática em si, vida e morte. Como é que o taoísta ele convive com a vida, convive com a morte, e qual é a resposta da vida após a morte. Já posso lhes adiantar que o taoísmo acredita na reencarnação. O que é a reencarnação? Vocês lembram muito bem. Reencarnação é voltar a viver noutro corpo noutra existência. Então, aqueles que acreditam na reencarnação, eles creem que nós voltamos a viver, certo? Mas que não precisamos aguardar uma espécie de juízo final, de final do mundo, em que um Deus vai definir quem volta à vida e quem fica na morte. Para aquele que crê na reencarnação, quando você morre,
o seu espírito, que é o que dá a vida, sai do corpo. E esse corpo aqui, ó, ele é descartável. Ele não serve para mais nada. Esse espírito, ele vai para um plano, uma dimensão espiritual, na qual, onde ele vai, certo, aguardar a oportunidade de voltar à vida noutro corpo, e esse corpo vai estar adequado para a sua evolução, não é? A reencarnação, ela tem um sentido de aprimoramento. Evoluir sempre, não é? Aprimorar-me. Deixa eu apagar aqui. Um sentido de aprimoramento. Eu vou melhorando, evoluindo. Eu vou melhorando, vou evoluindo a cada existência, a cada encarnação. A minha próxima vida, ela vai ser definida pela lei do karma. O que é a lei do karma? Nós já sabemos que é a lei do retorno. As minhas ações nessa vida, elas vão definir como será a minha próxima existência. Se eu fui uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa, uma pessoa que tratava bem o semelhante, os demais, o que vai ocorrer? O meu karma, ele será reduzido, diminuído, e eu vou ter a oportunidade de uma nova existência melhor do que essa minha existência atual. Porém, se eu não sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa cheia de vícios, uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, ou seja, com uma série de defeitos, a minha próxima existência não me será favorável. Por quê? Porque a cada ação errada minha, eu vou aumentando o meu karma. O karma, gente, é como se fosse um cofre. E as moedas que são colocadas no cofre, são o nosso karma, as nossas ações ruins. Então você vai depositando mentira, dor, raiva, vingança, mais mentira, egoísmo. Com isso aqui, ó, você vai enchendo o cofre, ou seja, você vai aumentando o seu karma. Dependendo de como você, certo, aumentou o seu karma, você pode ter uma vida futura, uma vida desfavorável. Nós temos que pensar o seguinte também, que o Espiritismo, que também é uma religião que acredita na reencarnação, o Espiritismo ele tem como ideia que o ser humano não pode regredir. Ele tem que evoluir sempre. Então, para o Espiritismo, o máximo que um karma pode fazer numa pessoa é a pessoa estacionar, ela não evoluir. Para a sabedoria oriental, você pode sim, certo? Estacionar, mas também você pode piorar. Você pode ser uma pessoa nota 8 agora e cair para uma pessoa nota 6, nota 5. O Espiritismo não diz que você vai manter nota 8 sempre. A noção de reencarnação do Espiritismo, ela fala sobre isso, que você se mantém, estaciona. O mundo oriental não, diz que você pode piorar, dependendo do seu karma. Dito isso, vem comigo, vamos falar agora sobre a hora da morte. Qual o comportamento, qual é a conduta de um taoísta na hora da morte? Bom, o taoísmo, ele tem muito apreço pelos rituais funerários. É importante para o taoísta que haja rituais, digamos assim, funerários. Por quê? Porque todo ritual, ele indica uma passagem. Todo ritual do ser humano é para indicar que está havendo uma passagem de status, digamos assim. Por exemplo, Igreja Católica, a criança, ela passa pelo batismo. O ritual, o que é que o ritual do batismo indica? Que a partir daquele momento,
a criança passa a se tornar um filho de Deus. Não é mais uma criatura de Deus. Formatura da faculdade. É um rito. Por quê? Porque a partir daquele rito vai simbolizar o quê? Vai simbolizar que a pessoa agora ela possui, né, como escolaridade, um curso superior, uma graduação, né? Então, todo rito, ele é de passagem. O taoísta, ele entende que a morte é uma passagem. Por isso que é feito o rito. Esses ritos são feitos desde o dia do nascimento, do falecimento, perdão, até 49 dias após a morte. Por isso, oficialmente, o ritual funerário do taoísmo demora 49 dias. Oficialmente. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque para você manter 49 dias de rituais, é preciso que você tenha, por exemplo, condições financeiras. Nem todo mundo tem essas condições, nem todo mundo possui essas possibilidades de manter 49 dias de rituais. Quem pode, realiza. Quem não pode, faz de acordo com suas condições e possibilidades. Os corpos tanto podem ser enterrados ou cremados. Por quê? Porque o corpo material ele é dispensável, ele é descartável. Agora que interessante aqui com relação ao enterro. Ó. Os taoístas, eles acreditam que um enterro, quando bem realizado e no local adequado, ele traz benefícios para a alma do falecido no seu próximo renascimento, ou seja, um enterro bem realizado, um ritual bem realizado, beneficia o falecido para o seu próximo renascimento. E, ao mesmo tempo, esse enterro, esse ritual bem realizado, ele vai assegurar a longevidade de seus descendentes por muitas gerações. Ou seja, a pessoa que cuida com carinho do seu morto, ele garante uma vida longa na Terra, né? A pessoa que cuida bem dos mortos garante a sua vida. Assim pensa o taoísmo. Porém, quando o ritual ele não é respeitado, ele pode gerar maldições para filhos, filhas, netos e netas. E também ele pode atrapalhar a transição da alma do falecido. É assim que age o taoísta na hora da morte. Aqui nós temos, olha só, uma fotografia, certo, de um ritual funerário no taoísmo. Continuando, agora a questão é a vida após a morte. E vou agora resgatar os dois conceitos que eu trouxe para vocês no início da aula. A vida é uma desfragmentação. A vida é uma integração. A morte é uma fragmentação. A morte é uma desintegração. A grande busca dos mestres taoístas, já sabemos muito bem, por aulas anteriores sobre a temática e por essa aula em si, logo no início, a grande busca é entrar num estado de harmonia e de integração com a natureza. O céu, a terra, os seres e as circunstâncias. Por quê? Vou pular aqui uns slides, olha só. E ver um pouco a visão de vida e de morte do taoísmo. Olha só. O que é a vida para o taoísta? Quando nós chegamos à vida, nós, na realidade, estamos nos integrando. A vida é uma integração, o que nos torna mosaicos. A vida ela é formada de pedaços que se unem, pedaços que se integram. Por exemplo, nós recolhemos da natureza substâncias
para compor o nosso corpo. O nosso corpo material, o nosso corpo físico, ele é formado de substâncias da natureza que foram transformadas. Quando nós morremos, o nosso corpo, ao se decompor, ele se mistura com a natureza, ele se confunde com o solo. Ao mesmo tempo que recolhemos substâncias da natureza que vão formar nosso corpo, a gente também absorve energias do ambiente que nos mantém vivos e animados. Então, ao mesmo tempo que eu recolho, que o meu corpo vai se integrando e juntando substâncias, eu também vou recolhendo energia. Estou aqui me compondo. Estou me compondo mesmo. Também, na hora da vida, eu estou agregando elementos psíquicos e espirituais. Então, chegam até a mim elementos psíquicos e naturais. Então, a vida, gente, ela é uma integração. É como se aqui tivesse um vazio e esse vazio fosse sendo preenchido por pedaços. Chega um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Terceira, vai sendo preenchido. Isso é a vida, é a integração. Eu vou me integrando. Para chegar à vida, eu vou me integrando. Isso é a vida. É uma integração. Quando nós estamos vivos, todos esses elementos que eu citei acima, eles estão presentes e integrados, funcionando em plena harmonia. É por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó, para mostrar que nós, seres humanos, somos pedaços, fragmentos que se uniram. Fragmentos, substâncias da natureza, fragmentos, ou seja, energia, e elementos psíquicos e espirituais. Tudo isso vem até a mim na hora da vida. Então, eu sou uma integração. E na hora da morte, professor? Na hora da morte eu me desintegro. Ó. Esses pedaços que formam a minha existência, eles vão se desintegrando. É assim que o taoísta vê a morte. Aqueles elementos que eu citei, ó, elementos da natureza, a energia e elementos psíquicos e espirituais que se uniram, eles vão se separar na hora da morte. Eles se separam. De que forma? Os componentes físicos e materiais viram poeira. Aquele lema da Bíblia. A Bíblia ela traz essa ideia, né? Do pó viestes, ao pó retornará. Você é feito de terra, quando morrer, seu corpo voltará à terra. É a mesma ideia. Você se desintegra. Aquela energia que lhe integrou, ela vai ser dispersada vai ser dispersada pela natureza, pela realidade. E aqueles elementos psíquicos e espirituais que se integraram em mim, eles também vão se dispersar. Então, a morte é um processo de fragmentação do ser. Enquanto que a vida é um estado de integração. É assim que o taoísta vê vida e morte. Por isso, ao falarmos da vida após a morte, temos que ter a primeira ideia, ó, que o grande objetivo da nossa vida é integração com a natureza. De que forma, professor? Vamos voltar a um slide super adiante, ó. A partir dessa compreensão sobre vida e sobre morte, os mestres taoístas recomendam que cultivemos a vida e a saúde. Se a vida é uma integração de elementos, eu tenho que fazer todo o possível
para manter esses elementos integrados. Aí o que eu faço? Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou praticar exercícios, eu vou ter uma dieta equilibrada, eu vou ter hábitos de higiene, eu vou cuidar da minha parte física, eu vou cuidar da minha parte material. Eu também vou integrar a energia que há no meu corpo, aquilo que me mantém animado, a minha disposição, o meu ânimo. E eu também vou integrar o meu psíquico, o meu lado emocional, sentimentos, as minhas emoções, alegria, tristeza. Eu vou equilibrar isso tudo. E também o meu lado espiritual. Essa disposição para entrar em contato com o divino. Por isso que, na vida, o taoísmo recomenda, cultive uma vida e saúde que tornem a sua existência longa. Então, a grande busca dos mestres taoístas é uma vida longa e uma vida saudável. Por isso, cultive bastante a vida. Cuide de você. Cuide da sua existência. Porém, professor, um aspecto inevitável da vida é a morte. Como lidar com isso? Os mestres taoístas, eles nos orientam que nós devemos passar pela morte de uma forma serena, tranquila e desapegada. Por quê? Porque a morte é uma passagem, olha só. Vem comigo. O homem na vida, ele deve estar em integração harmônica com o universo onde ele vive, onde ele reside, onde ele mora. Esse estado de integração, ele é simbolizado pelo Tai Chi, que é esse símbolo aqui, Esse símbolo ele contém aquelas duas forças fundamentais que compõem todas as coisas, que é o Yin e o Yang, que nós estudamos no início da aula. Continuando, olha só. O Yin é o escuro. São duas forças que há em nós. O Yang é o claro. O Yin também significa o frio, o interno. E o Yang também significa o quente, o externo. Todas as coisas do universo, inclusive nós seres humanos, nós somos formados por um pouco de energia Yin. Nós somos formados por um pouco de energia Yin e também um pouco de energia Yang. A grande busca dos taoístas é entrar em equilíbrio com o universo. De que forma? Harmonizando o fluxo das energias. Esse fluxo da energia Yin e esse fluxo da energia Yang. Na sua própria vida e na própria circunstância que nós vivemos. É buscar a integração. Se nós somos uma integração, nós devemos buscar uma integração entre os opostos. Entre o frio e o quente. Entre o claro e entre o escuro. Ou podemos usar outros opostos como exemplo. Entre a dor e o prazer. Vida e morte, gente, para o taoísmo, ele é uma dualidade fundamental. A vida e a morte para o taoísmo são duas faces da mesma moeda que é a nossa existência. Vida e morte são, na verdade, um processo cíclico. Aqui eu nasci, a vida, morri e eu volto a nascer. E o ciclo vai continuar sempre. Nós estamos agora num estado que denominamos de vivo. Quando nós completarmos esse ciclo, nós morremos. Mas
Após a morte, a vida continua. Eu vou reencarnar. Eu inicio um novo ciclo. Então, no yin e o yang, o claro é a vida e o escuro é a morte. Mas olha aqui, ó. Na vida nós já temos elementos da morte. Na morte, elementos da vida, ou seja, os dois estão interligados. São duas faces da mesma moeda. A vida e a morte. É um cara e coroa. O taoísmo acredita na continuidade da alma do indivíduo, mesmo após a morte, numa perspectiva cíclica. Ou seja, na morte fisiológica, nessa morte, na morte do corpo, na morte fisiológica, o que acontece? Aqui é a percepção da reencarnação clássica, né? Ó, a nossa alma abandona o corpo físico e entra num processo espiritual que o conduz a um renascimento posterior e a um novo ciclo de vida e morte. Só isso que acontece. Vida, morte. Eu vou transitando por essas etapas. Eu agora estou vivo, morri. Na morte eu preparo um retorno à vida. Vivencio a minha vida, encontro a morte. Continuo a vida. Reencontro a morte. Continuo minha existência. Minha alma permanece viva. Eu troco os corpos, eu vou trocando os corpos, porque o físico, o material, é dispensável, mas minha alma continua esse ciclo. E como é que eu vou libertar esse ciclo, professor? Nós já vimos essa questão em outras religiões. O budismo, por exemplo, ele propõe o nirvana, a iluminação, para se libertar desse ciclo de ir e vir. Nascer, morrer e renascer. Que é um ciclo que vai se repetir. Ir e vir, ir e vir. Mas vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte. Eu tenho que quebrar esse ciclo. Me libertar desse ciclo e me unir à minha alma universal. Essa é a grande questão. Por isso que nós sabemos, por aulas anteriores, que o objetivo do oriental, que é o objetivo do oriental, que é salvação no oriental. A salvação no mundo oriental é libertar-se do ciclo do renascimento. Libertar-se do ciclo do renascimento. Se ver livre desse ir e vir eterno. Libertar-me. Alcançar um plano superior. Uma união, né? Uma reunião com a alma universal. Volto a dizer, para os budistas, por exemplo, o budismo, esse estágio é chamado de nirvana. Buda, Siddhartha Gautama, ele alcançou o nirvana ainda na vida, em existência. Mas todos nós, quando nós morremos, vimos isso na aula sobre o budismo, a gente alcança o nosso nirvana ou então volta para continuar o ciclo da vida, tá bom? Então, para o taoísta é a mesma questão. Eu preciso me libertar desse ciclo urgentemente. Me libertar desse ir e vir eternos. Lembrando que a vida é uma integração e a morte é uma desintegração. Olha aqui, mais uma vez, aquele slide. Na hora da morte, ó, na hora da morte, na hora da vida, na hora da vida, eu estou me integrando com vários elementos. Vários elementos me formam. Estou sendo formado por vários elementos. Integrado como um ser
eu me integro com os outros seres. Isso é vida. Aí eu cuido da minha vida, eu cuido da minha existência, eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu físico, eu cuido da minha alimentação, eu cuido do meu corpo, cuido do meu lado emocional, cuido das minhas emoções, dos meus sentimentos, do meu caráter, do meu temperamento. Eu cuido do meu lado espiritual, praticando a meditação e outras práticas espirituais que me levam ao contato com o divino. Cuido de tudo isso. Quando chega a morte, eu me desintegro enquanto corpo físico, mas a minha alma ela vai continuar o ciclo. Ela vai continuar a sua jornada, até chegar um dia que eu não precise mais renascer. E aí eu tenho alcançado a salvação, segundo os orientais. Então, voltando aqui para esse slide, né? Na hora da morte, o que é que os taoístas eles recomendam? Que nós passemos por essa realidade de um modo sereno, de um modo tranquilo, de um modo desapegado. Porque a hora da morte, a morte é simplesmente uma passagem. Eu estou aqui, passei pela morte, pronto, eu estou no outro estágio. Sabendo que eu vou voltar para cá, vou voltar à vida. No exato momento da morte, eu tenho que estar tranquilo, sereno. Sabendo que ou eu vou continuar esse meu ciclo de aprimoramento, ou eu já tenho reunido elementos suficientes para me unir ao eterno, ao divino, ao transcendente. Na hora da partida, precisamos vivenciar essa transição na perspectiva de que estamos seguindo, fluindo no fio das nossas transformações. Na hora da partida, na hora da morte, eu tenho que desenvolver em mim uma consciência de que eu estou seguindo a minha existência. E vou voltar a esse mundo que é um local de aprendizado, né? Em suma, em resumo, o que é vida e morte para o taoísta? Ó, vivamos a vida intensamente. Viva a sua vida intensamente, claro. Sendo mediado pela ética. Que a ética, que o bem viver, né, ele seja um regulador desse intensamente. Quando chegar a hora da morte, aquela hora em que nós, né, queremos evitar ao máximo, que nós possamos vivenciar o momento da morte com o coração em paz e serenidade para seguirmos o ciclo. Lembra daquela história da borboleta? Do sábio chinês? A borboleta nos ensina isso. A borboleta passa por uma morte aqui, ó. Ela é uma lagarta, ela passa por uma morte. É uma lagarta. A lagarta, ela experimenta uma morte no casulo. A lagarta morre. A lagarta morre, ó. E ao morrer, ela se torna uma borboleta. Assim é a vida. Você abandona esse corpo, certo? Sabendo que vai voltar, né? Ter outra existência. Que essa existência vai ter uma continuidade. Nossa, quanta coisa interessante, alunos e alunas maravilhosos, maravilhosas. Faltando 5 minutos, vem comigo, vamos fazer a nossa atividade muito simples. Qual é o nome do fundador do taoísmo, né? Então, atividade muito tranquila, muito simples, tá bom? Eu vou colocar os que não são. Siddhartha Gautama, ele é o Buda.
Ele é o fundador do budismo, que é uma religião, no caso, uma religião da Índia, mas que é uma religião universal, de alcance universal. Vamos lá. Confúcio. Confúcio é um filósofo chinês que fundou o confucionismo, que foi objeto de estudo da nossa aula anterior. E Xuanzhu, ele é um sábio do taoísmo. Ele, por exemplo, é o autor da história da borboleta. Era uma vez um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta. Quando ele acordou, não sabia se era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. Então temos aqui, ó, a resposta é a letra A, Lao Tse, ó, Lao Tse, não é? Criança madura, é o fundador do taoísmo. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Turma, chegamos à nossa revisão da aula. Hoje nós aprendemos que o taoísmo é uma tradição religiosa chinesa, cujo fundador é Lao Tse, e o princípio religioso, o Tao. Lao Tse, Lao significa criança, Tse, velho, maduro, sábio, Lao Tse, criança, sábia, e o Tao é o caminho, é o equilíbrio, é quando nós nos integramos à natureza. Aprendemos também que a literatura sagrada do taoísmo é composta por 3 obras simbolizadas na imagem de uma árvore. A copa da árvore é um livro, o tronco é outro livro e a raiz é outro livro. E na aula de hoje também aprendemos que a grande busca dos mestres taoístas é entrar num estado de harmonia e integração com a natureza. Esse estado de integração, ele é sintetizado e simbolizado pelo Tai Chi, o Yin e o Yang. O Yin é o escuro, o Yang é o claro, tá bom? Lembrando também que a vida é uma integração, eu integro elementos das substâncias da natureza, eu integro elementos psíquicos, eu integro elementos espirituais, e a morte é uma desintegração, eu me desintegro, os elementos que me formaram vão sendo desintegrados, inclusive a minha alma que vai seguir, certo, o seu fluxo. A vida e a morte é um processo cíclico para o taoísmo, é um eterno ir e vir, não é? A vida e a morte é um eterno ir e vir. Vivo, morro, volto à vida, morro novamente, volto à vida, é um eterno ir e vir, que só terá esse processo interrompido quando eu me libertar, ou seja, quando eu não tiver mais nenhum karma para me fazer voltar a uma nova existência. E em nossa próxima aula, tradições religiosas indígenas. Tradições religiosas indígenas vai ser a temática da nossa próxima aula, tá bom? Qual é a visão que o indígena tem sobre vida após a morte, tá bom? Espero que tenham apreciado a nossa aula. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso, querido aluno, querida aluna. Salve, salve e tchau!